se você quer preservar a sua fertilidade, o ideal é que você congele seus óvulos para você ter mais chances de sucesso caso você venha fazer uma FIV, entendeu? Caso, por exemplo, você tente, congelei meus óvulos, mas não quero fazer FIV, vou tentar de forma natural. Beleza, mas pelo menos tu tem ali uns óvulos novos, porque aí aqueles óvulos estão congelados, eles não estão envelhecendo. Se você congelar um óvulo de 34 anos e for engravidar com 38, seu óvulo é de 34 anos, não é de 38. Olá, estamos iniciando mais um Virtuosas Podcast. Já entre nas nossas redes sociais, clique, compartilhem, se inscrevam no canal no YouTube. Toda semana traremos um convidado para trazer assuntos relacionados ao universo feminino. A nossa convidada super especial de hoje, ela é formada em dança pela UFRJ, já fez teste para a novela Chiquititas, já fez parte do balé da Perla e da Preta Gil, é empresária, CEO da empresa Infinity Produções Artísticas, se formou em biomedicina, habilitada em estética, reprodução humana e genética. Atualmente trabalha atendendo pacientes na área da estética. Ama tanto o que faz que ela fez mestrado em genética e é doutoranda pela UFRJ. Também é mamãe da Hannah, que tem 3 meses e meio. Com vocês, Juliana Cirufo! Gente, que até nada. Ai, quanta coisa! Estar aqui, quanta coisa, verdade. Muita coisa, Aline. Ai, prazer é todo meu, Ju. Que delícia ter você aqui. Eu que agradeço esse bate-papo. Eu espero que esse bate-papo seja muito legal, né? Para construir muita coisa boa aí para a galera que está ouvindo. E estou muito feliz de verdade de estar aqui. Ai, também. Ju, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória de vida profissional. Como é que começou essa sua paixão pela dança? Depois você mudou de profissão, voltando para a área da saúde, para estética, para biomedicina. Bom, a minha vida começou mesmo com a dança. Eu costumo dizer que, né, me tornei o que eu sou através da dança. Comecei a dançar desde os 4 anos de idade. E até hoje atuo ainda dentro do mercado da dança. Trabalhei com vários artistas, inúmeros artistas, que eu não vou nem citar todos, porque senão eu acabo esquecendo algum. Muita TV, muita gravação em TV, quadros do Domingão do Faustão, programa Tamanho Família, programa da Xuxa na Record, várias novelas, Salve Jorge. Fui traficada na novela Salve Jorge. Lembra da novela? Lembro. Vocês lembram, gente? Eu ficava lá chorando, traficada, enfim. Várias minisséries na Record, enfim. Trabalhei muito com a dança a vida toda, sempre gostei. Só que eu acho que quem é bailarina e quem trabalha com dança sabe que um dia você não vai estar fazendo aquilo para a vida toda, sabe? Vai chegar um momento de parar, né? De desacelerar. Sim. Até porque, assim, na minha opinião, a estrada, né? Eu fiz muito show com artistas, com a Perla foi 5 anos, dancei com o Latino, dancei com a Preta Gil, dancei com o Coringa, dancei com vários artistas. E pra mim, a estrada cansa, sabe? É uma coisa que é muito legal, óbvio, eu sou muito grata. Conheci o Brasil todo por conta disso. Só que você ficar na estrada a vida toda, sabe? A vida toda trabalhando de madrugada é uma coisa que cansa o seu corpo. Fica cansativo. E dançando, eu sempre ficava com aquele, ai meu Deus, e quando eu tiver 40 anos, o que eu vou estar fazendo? E quando eu tiver 40, né? Com 21, quando eu tiver 40, o que eu vou estar fazendo? Então, eu já ficava com esse pensamento do que faria. Tanto é que eu montei a Infinity Produções Artísticas, junto com a minha sócia Elisângela Rani. E eu ficava pensando em estudar outra coisa, e aí eu fui para a área da biomedicina. Entendeu? Porque eu gostava muito da área já de genética, ficava lendo blogs, assuntos de biotecnologia, de IA. Lá atrás, nem tinha entrado na faculdade. Gostou, né? Sempre gostei. E aí eu falei assim, olha, aí eu fui pesquisar, né? Eu falei assim, se eu quero trabalhar com genética, com estética, com genética, o que eu vou ter que fazer? Ou era biomedicina na época, ou era medicina. Só que medicina era muito caro, né, amiga? Então foi biomedicina que era mais barato. Aí foi isso, é por isso que eu fui para esse caminho. Ai, legal. E você,
Hoje, como é que concilia a sua carreira com a maternidade? Olha, tá difícil, né? Como você disse aí, minha filha tem 3 Bebezinha de meses e 3 meio. meses. Então, é um processo de adaptação ainda, minha, assim, com as coisas que eu tenho que fazer e cuidar da Hannah. Obviamente que sempre agora a minha prioridade vai ser a Hannah, o bem-estar dela, a educação dela. Então, a minha prioridade, com certeza, é ela, né? Mas eu sou uma pessoa que eu não consigo me ver, apesar de amar, estar, né, amando ser mãe da Hannah, eu não consigo me ver só fazer isso. Eu sei que tem mulheres que são super felizes e super admiro, respeito, mas existe a outra Juliana que faz outras coisas e eu busco isso também. Que é empresária, que estuda. Exatamente. Tá sempre buscando crescer, evoluir, aprender. Sim. E você é uma inquieta por natureza, né? Começou a fazer faculdade de biomedicina, terminou a faculdade, você já ingressou no mestrado. Eu lembro que você começou a fazer cursos de inglês, porque o mestrado exige, né? Menina, ainda faço curso de inglês. Ainda faz? Ainda faço. E acho que o inglês eu vou fazer a vida toda. Acho que eu nunca faço online, né? Nunca, né? Pra estar sempre aprendendo. Sim. É porque o mestrado, né? Inclusive, assim, se tiver alguém assistindo, eu quero fazer mestrado. Então, existem 2 tipos de mestrado: mestrado acadêmico e mestrado profissional. Eu faço mestrado profissional, fiz o mestrado acadêmico na UFRJ, né? E é isso, para você entrar no mestrado, você precisa estar em outra língua. No Brasil é assim. Então, você precisa falar uma língua, porque vai ter uma prova de inglês ou de espanhol, se for a língua de escolha, para você ingressar no mestrado. Então, eu tive que correr atrás do inglês que eu não tinha, né? Apesar de sempre ter feito... Sabe quando a gente faz aqueles cursinhos de escola? Fiz, né? Mas não sabia nada, né? Não sabia nada. Eu tinha que correr atrás daquilo ali. Então, eu entrei no mestrado justamente por isso. Já entrei direto. Assim, eu não tinha nem terminado a graduação, mas eu falei assim, cara, eu vou emendar direto, porque também eu sou aquela pessoa. Se eu parar, já era, sabe? Esfria, né? Esfria. Então, assim, quando eu estava terminando a graduação, eu já me entrei com o meu projeto de pesquisa e já fiz a seleção do mestrado e aí passei para a genética da UFRJ. E quando eu estava terminando o mestrado, eu já fiz a prova do doutorado. Eu não tinha nem defendido o mestrado, já tinha passado no doutorado. Falei, agora eu tenho que terminar isso. Que já estava com a minha vaga, tipo, defendi um dia, no outro eu já estava no doutorado. Foi assim. E o seu mestrado, ele foi voltado para genética? Sim, eu faço pesquisa, inclusive, nessa mesma área ainda de doutorado, que é a ataxia espinocerebellar tipo 7, é uma doença rara aqui no Brasil. Porém, a gente tem várias famílias acometidas por essa patologia, né? Então, a gente atende algumas famílias aqui do Rio, fazemos a pesquisa lá na Fiocruz, no Laboratório de Malformações Congênitas, o LENC, dentro da Fiocruz. Essa pesquisa é para saber a causa, a existência da doença? Não, a existência a gente já conhece. Ela é acometida por um gene, a TXN7. A gente já sabe qual é o gene que acomete aquela doença naquelas famílias. Mas existem vários marcadores. Marcadores a gente chama... São posições certinhas lá dentro do DNA que aquela família ou aquele paciente, ele tem alterado. Coisa que eu não tenho e que você não tem, porque você não tem a doença. E em outras populações, como na Venezuela, na África, existem marcadores já bem descritos, ou seja, aquelas populações lá na África, ela tem aquele marcador que aquela pessoa com aquela doença tem aquilo ali quando a gente vai estudar o DNA daquele paciente. O que a gente quer saber é se aqui no Brasil, e essas famílias do Rio de Janeiro específica, elas têm aquele mesmo marcador, ou se não. E se tiver, com que frequência aquilo tem? Com que frequência aquilo é passado para as famílias? Para vocês entenderem, assim, a gravidade dessa doença, ela causa, assim, problemas para andar, a pessoa tem dificuldade de andar sozinha, de falar, de deglutir, e ela ainda causa cegueira. E isso é passado de geração para geração, né? Porque é uma doença dominante. Lembra da escola, quando você aprendeu a ser genética, tinha o azão, azinho e azinho, assim? Lembra, gente? Azão, azinho. Essa doença é do azão. Então, assim, basta você ganhar um azão no seu DNA, pronto, lascou. Você vai então, a chance é muito grande, né? Ela é bem grande. De levar para a família toda, né? De geração em geração. Porque ela é dominante, né? De caráter dominante, não é de caráter recessivo. Então, quando uma família tem aquela doença,
o que acontece? Pode passar já para a próxima geração. E ainda mais que isso, ela tem uma característica de acontecer o seguinte, por exemplo, você é o pai, você começou os seus sintomas só com 60 anos. Aí você tem um filho com 30. Aí o filho começa os sintomas da doença, a ter a perda da visão, de falar, com 30. Aí você com 30 já tem um bebezinho. O seu bebê começa já a beber. Então ela tem uma coisa que é chamada de antecipação gênica. Ela conforme vai passando de geração para geração, a doença se torna mais grave e os sintomas aparecem antes. Então por isso a importância de fazer a pesquisa dessas doenças, entendeu? Entendi. E vocês fazem esse estudo com parceria na Fiocruz? Sim, dentro do laboratório da Fiocruz. Ai, que legal. Sim. E aproveitando esse assunto aí de genética, de biomedicina, o que seria epigenética? Sim. Então, epigenética é uma área dentro da genética que ela tem sido muito falada, principalmente porque apareceu alguns vídeos na internet onde as pessoas falam de modificar o seu DNA. Então, basicamente, é uma área da genética que a gente pesquisa interações do meio ambiente, do estilo de vida, com o seu DNA e a forma que essas interações podem modular ou não certos genes. Então, o fator externo isso traz um impacto para a genética. Traz com gene. certeza. Está bem descrito na literatura, traz com certeza impacto. Inclusive, tem algumas doenças relacionadas a, por exemplo, autismo. Existe uma linha de pesquisa que fala sobre a epigenética e o filho que nasce com autismo. Essa epigenética relacionada quando a mãe estava grávida, o estilo de vida da mãe quando ela usou aquele óvulo. Então, quais foram aquelas atividades que a mãe fez, o que ela comeu, estresse, porque causa estresse oxidativo, isso, né? Causa estresse oxidativo dentro das suas células, e isso você pode passar sim para o seu filho. Então, é uma maneira de você modular a sua genética. Seja para o bem ou para o mal, né? Para as coisas positivas também você consegue mudar a sua genética. Sim. É muito bem falado, por exemplo, quando a gente pensa em gêmeos, que tem o mesmo DNA, mas aí quando você olha para um e olha para outro que morou em um lugar, que fumou e que bebeu, aí você olha realmente para a pele, por exemplo, uma coisa bem assim superficial, você olha para a pele e você vê que a pele daquele que se cuidou melhor, que se alimentou melhor, é completamente diferente do outro que fumou, que bebeu, que não dormiu, né, e que usou drogas. Quando comparado uma pele com a outra, mesmo eles tendo o mesmo DNA. Então, isso explica pela epigenética. É um assunto bem legal. E falando ainda sobre esse assunto, qual dica você dá para as mulheres que querem engravidar? Quais são os tipos de cuidado que elas precisam ter até antes mesmo da gravidez? Sim, eu fiz uma FIV, né? Eu tenho minha filha, foi feita por FIV. Então, eu pesquisei muito, assim, eu falei, caramba, eu preciso tentar fazer tudo que eu posso, que estiver ao meu alcance, para eu tentar fazer essa FIV dar certo. Porque nós sabemos que a pessoa que se submete a uma FIV, ela tem grandes chances de não dar certo de primeira. É uma coisa, assim, que a gente vê, né? Apesar de o laboratório ser um bom laboratório, com bons embriologistas, isso vai trazer um sucesso para a FIV, mas não é só isso, né? Depende também da qualidade do óvulo, da qualidade do espermatozoide. Então, o que a gente pode fazer para ter, assim, as mães terem um sucesso, assim, numa gravidez? Eu acredito que muito, assim, você tentar controlar a sua ansiedade, seu estresse, e isso é uma coisa bem difícil, porque só de se submeter para a FIV, você já vai estar ansiosa. Já fica tensa ali. É bem difícil. Dê certo. Bem difícil. Então, você tentar controlar à medida que você consegue. Se alimentar super bem, colocar alimentos que vão ser antioxidantes para você. A alimentação ela é muito importante no processo da FIV. Tem vários trabalhos descritos. Eu não sou nutricionista, mas eu sigo várias páginas e vejo na literatura que a nutrição, o alimento que a mãe gestante, a mãe pré-gestação, né, se coloca para dentro, se alimenta, né, com aquilo faz toda a diferença. Então, por exemplo, inclusive tem a fase do 1000 dias, né, do bebê. Sim. Que já pega desde a gestação. Sim. Isso até aí. 1 aninho, 2 aninhos do bebê. E aí vai entrar a introdução. Já vai passando por ali todas as vitaminas, com todos os certeza, nutrientes.
Porque se você for parar para pensar, antes mesmo de você engravidar, você tem que estar ali com o seu óvulo, né? Na verdade, você já nasce, a mulher já nasce com todos os óvulos quando você tá lá na barriga da sua mãe. Então, por isso que a gente tem essa perda de... E todas as mulheres nascem com a quantidade iguais de óvulos Não, e vão todas perdendo... as mulheres não. Não, Iguais né? não. Cada um nasce com a sua quantidade. Com a sua quantidade. Existe uma média e tal, mas cada um nasce com uma quantidade. E aí você já nasce com aquilo. Não é igual os homens que produzem diariamente. Aham. Por isso que falam, né, que a mulher tem o relógio biológico. Isso. E é uma verdade, que à medida que os anos, os meses vão se passando... Cada ciclo na menstrual... menstruação, a gente vai eliminando óvulos. Vai, porque você... Menstruar é o seguinte, você vai ter um óvulo lá imaturo, ele vai amadurecer, ou você vai engravidar naquele ciclo, ou você vai, né, jogar fora pela menstruação, né? Falando assim, bem grotescamente, mas você vai eliminar aquilo ali. Aqueles ali também que eram imaturos, que não chegaram a amadurecer naquele ciclo, vão junto também. E aí começa o novo ciclo para você tentar engravidar. Aí você não engravidou, vai embora de novo. E isso são anos da nossa vida, né? Quantos anos a gente foi engravidar com 38 anos? Então, né, a vida toda foi assim. Diferente do homem, que a cada dia ele tá ali produzindo um espermatozoide, uma célula nova. Então, você imagina, você tem um óvulo que quando você tava lá na barriga da sua mãe, tava lá, já tá com você, paradinho ali, esperando o momento dele florescer. E são anos esperando. Então, aquela célula é uma célula que ela vai estar mais velha mesmo. Então, por isso que a gente fala, a mulher mais velha, ela tem uns óvulos mais velhos, e isso com a quantidade menor, porque já foram se perdendo ao longo de várias menstruações que a gente teve no caminho. Então, é muito mais difícil, né, para a mulher engravidar mais velha. Bem mais difícil. Sem contar os outros riscos, né? Sem contar os riscos. Hoje em dia, é muito comum a mulher fazer o congelamento dos óvulos. Sim. Ou então partir para FIV. Sim. É justamente por isso, porque como é mais difícil, e assim, a gente, de fato, a nossa sociedade hoje, as mulheres da nossa sociedade, elas estão priorizando a sua carreira, a sua vida. Não é como antigamente que a gente priorizava engravidar, casar e engravidar. Então a gente prioriza a nossa carreira. Então a gente vai engravidar mais tarde mesmo, né? Foi o que aconteceu particularmente comigo. Eu priorizei toda a minha carreira, toda a minha história. Esperei terminar o mestrado. Falei assim, não, depois do mestrado eu vou ter que engravidar, porque senão não dá para esperar o doutorado. No meio do doutorado eu vou engravidar no meio do doutorado. Então foi um planejamento meu, pessoal, que eu esperei a vida toda ali. E isso é uma coisa muito comum. Cada vez mais as mulheres estão engravidando mais tarde. Então, se você quer preservar a sua fertilidade, o ideal é que você congele seus óvulos para você ter mais chances de sucesso caso você venha fazer uma FIV, entendeu? Caso, por exemplo, você tente, congelei meus óvulos, mas não quero fazer FIV, vou tentar de forma natural. Beleza, mas pelo menos eu tenho ali uns óvulos novos, porque aí aqueles óvulos estão congelados, eles não estão envelhecendo. Se você congelar um óvulo de 34 anos e for engravidar com 38, seu óvulo é de 34 anos, não é de 38. É uma célula mais jovem do que a célula da idade que você for fazer uma FIV, entendeu? E existe uma idade recomendada para congelar óvulos? Porque o que eu tenho percebido, Ju, é que a maioria das mulheres a partir dos 35 que tem feito essa procura pelo congelamento de óvulos. Sim. E, na verdade, o ideal seria você congelar até um pouquinho antes, com 30, 28. Mas eu acho que a sociedade ainda não tem essa preocupação quando é muito jovem. Eu acho que é uma falta de informação, né? Eu acho que esse assunto já é bem mais falado do que antigamente. Hoje é muito bem falado. Vários artistas também já falam isso, né? Algumas atrizes falaram que... Já fazem, então. Já fazem. Eu acho que isso ajuda para disseminar essa informação tão importante. Mas a idade ideal é o agora, né? É o agora, é quando você... não esperar. É quando você ligar esse alerta e olhar para... Conseguir, né? Parar, olhar para sua vida. E ver o que você falar, quer. O tempo tá passando. E não perder tempo. Porque também eu acho que acontece assim, quando a mulher tem 20 e poucos anos, ela não pensa em engravidar, ela não quer engravidar. E ela nem pensa nessa preservação. Ela fala, não quero engravidar. Mas às vezes você muda de ideia, né? Com 30, chega 30, 31, tu mudou de ideia. O ser humano é assim, né? A gente muda muito. A cada
Acho que a cada 7 anos as pesquisas dizem que a É? gente muda. Até o Menina, não sabia paladar, o disso. olfato. A cada Então, 7 anos? Caramba. Então a Juliana de 7 anos atrás não é a mesma, com o mesmo hábito alimentar. Não é nem pelo estilo de vida, mas é porque o seu olfato também, tudo muda. Sim, sim. Então não tem como a gente prever, né? Que daqui a 5 anos, 10 anos eu vou continuar com o mesmo pensamento, não quero ser mãe. Provavelmente E se isso vai ter mudar, mudado. Então, o ideal é Verdade. deixar ali congelado, Sim. né? Para quem tem condição, porque Quem tem também condições, é um tratamento caro. Mas, olha só, existe tratamentos no SUS, tá? Eu, assim, não tenho informação de quais cidades, mas existe você fazer FIV pelo SUS. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro, até na Barra da Tijuca, tem uma clínica grande, eu não me recordo o nome. Ela faz congelamento de óvulos, Sim. mas você doando uma parte dos seus óvulos. E aí, se você tiver uma quantidade boa, né? Por isso que é bom fazer antes. Porque você vai ter muita produção. Tem várias clínicas que colocam isso, que é ovo doação, né? E aí parte do tratamento é paga pela família que está recebendo aquele óvulo, aquele material biológico, e parte é paga por você. Então, isso se torna mais acessível para as famílias que realmente não têm condições de fazer esse tratamento, porque ainda é um tratamento caro, custoso, enfim. Apesar de eu achar bem legal as clínicas hoje em estar, assim, parcelando, né? Facilitando o pagamento. Eu acho isso se torna um pouquinho mais acessível, mas ainda é um tratamento caro, né? Que você tem que investir ali Eu trabalhei, né, como estagiária numa clínica aqui na Barra, e aí eu vi, assim, muito curioso depois até fazer FIV, mas eu fiquei lá 1 ano assistindo, né? Vendo as famílias que faziam a FIV, vendo, assim, cada história que as famílias se submetem pelo sonho de ser mãe, sabe? Aí chega a me emocionar, assim, de vender carro, vender casa, de pedir emprestado, tudo pelo sonho de ser mãe, da maternidade. E às vezes essas famílias, na primeira tentativa da FIV, não dão certo, né? E com você deu, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Eu acredito, quando me perguntam, eu tive uma colega que perguntou, eu vou fazer FIV, o que você fez? Eu já antes do processo da FIV, antes de começar os hormônios, porque você tem que tomar vários hormônios, tem vários exames antes, depois vários hormônios. Antes já desse processo, eu já cuidei, assim, muito mesmo da minha alimentação. Os alimentos que me falavam, tem que comer abacaxi, que é bom pro... tem que comer... Tinha uma fruta, esqueci o nome da fruta, não era psyllium. É uma frutinha, assim, bem diferente. Eu sei que semente de abóbora é muito bom. Eu comia tudo que você imaginar. Eu tomo coenzima Q10, tomo vitamina C em cápsula, tomo vitamina D, porque eu quase não pego sol. Já vou me cuidando dessa forma. Sim. Eu fiz tudo que eu podia fazer, assim, que eu achava que tava até acupuntura, eu fiz, sabe? Yoga, fiz tudo que eu podia fazer, a parte de psicologia, tive sessões de psicóloga para essa questão, tudo para fazer dar certo, assim. E, assim, sempre rezando, sempre pedindo a Deus para que desse certo, que minha filha viesse saudável, que eu conseguisse de primeira, sabe? Que os meus embriões viessem saudáveis, porque eu ainda coloquei o meu embriãozinho congelado, né? O seu foi congelado? Eu cheguei a congelar. Eu não fiz a fresco, né? Transferência a fresco. Eu congelei. E aí eu falei, quando descongelar, e tem um processo de descongelamento, e toma hormônio de novo. Eu falei, quando descongelar vai dar tudo certo, sabe? Sempre com pensamento positivo, rezando muito. E isso faz toda a diferença, né? Eu acho que faz. Eu acho que fez. Pensar positivo. Porque, de fato, assim, estatisticamente falando, por exemplo, eu fiz uma FIV com 37 anos, um óvulo já velho, do meu companheiro já com mais de 50 anos. De fato, as chances de não dar certo de primeira eram grandes. Então, acho que tudo que a mulher puder fazer de alimentação, de cuidar da mente, do corpo, sabe? Deixei de treinar um período antes da transferência, porque eu entendia que o meu organismo ele tinha que estar, assim, aberto para aquilo, e não gastando energia com massa muscular, sabe? Pegando pesado na academia. É verdade. Aí eu fiz tudo que eu podia fazer para dar certo. E se tivesse que fazer de novo, eu faria de novo, entendeu? Eu já tava com isso na cabeça. Se não der certo, eu vou fazer de novo. Uma dúvida que eu tenho é sobre o sexo do bebê.
É verdade que a gente consegue escolher o sexo do bebê. E é verdade que se você tiver que escolher, não é muito... As clínicas, na verdade, não podem divulgar isso porque... Por questão mesmo ética profissional? Então, no Brasil não é permitido você escolher o sexo do bebê. Lá fora, pode. Lá fora, é. Lá fora pode. No Brasil não é permitido. Eu acho até bom, assim, não ser permitido. Na minha opinião pessoal, né? Então, eu já li várias coisas sobre isso, que na verdade existe uma clínica ou outra que até permite você escolher. A médica leva essa opção. Ó, nós temos aqui os 2 sexos. Escolhe aí, mamãe ou os pais. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Mas tudo depende muito, porque se você conseguir uma quantidade muito grande de óvulos, e aí depois, quando junta, né, o óvulo com o espermatozoide, formou o embrião. Sim. Você conseguiu vários embriões saudáveis, e dentro daquela quantidade... tem várias opções de escolha e você fez a análise genética daqueles 4, 5 embriões e você tem ali 2 meninas, 2 meninos super saudáveis, aí sim o médico daria uma opção de escolha. Sim. Agora, sem você saber a condição do embrião, você... não, eu quero só menino. Aí o médico, tá bom, toma menino. E de repente, naquela análise genética, o menino não estava... tão bem formado. Tão bem, sim. E aí, eu acho que é mais por isso, por questão ética, que no Brasil não é feito. Mas eu já ouvi dizer que, dependendo da situação... Eles têm que falar. Eles podem falar, pode. Se os pais também quiserem muito. Assim, existem algumas doenças genéticas que é relacionado ao sexo. Então, é relacionado ao cromossomo X ou Y. Então, eu acho que quando você tem algum histórico familiar dessas doenças genéticas... Você fez uma FIV, fez o exame genético. E aquilo ali, né? Você avaliou um embrião que está no sexo masculino e você tem uma herança de doença genética do sexo masculino na sua família. Obviamente, eles têm que falar porque eles não vão poder implantar um embrião masculino porque você já tem um histórico familiar. Eticamente falando, né? Pela legislação, eles não deveriam falar o sexo do bebê. Tá. Eu acho que por trás das cortinas deve acontecer sim. Tá? Deve existir. Deve existir. No Brasil existe de tudo, né? Então, acho que pode sim. Agora, também é importante falar que nem toda FIV você vai fazer o teste genético. Não é necessariamente falar. É obrigatório, porque assim, a FIV, ela é bem cara, né? Bem cara. Ela é bem cara. Chega em torno... Eu acho que uma FIV sem análise genética deve estar custando uns 26 mil. 20 e pouco, 30 mil reais. E com análise genética do pode botar mais aí. 30 e muitos. Porque depende da quantidade de embrião. Se tiver muito embriões, vai ser bem caro. E do que você quer analisar no embrião, né? Porque existem várias análises genéticas. Porque a FIV é assim, né? Você vai fazer um tratamento e tal. A gente chama FIV, mas na verdade, hoje o que a gente faz é ICSI, que é ICSI, que é exatamente escolher o melhor embrião, o melhor espermatozoide, colocar um embrião e um espermatozoide. Não é colocar o óvulo no meio de cultura com vários embriões e o embrião que for primeiro lá pro óvulo, que isso era a FIV de antigamente. Então hoje é a ICSI. Porque a medicina evoluiu. Exatamente, graças a Deus. Tem essa opção, né, de avaliar aquele embrião. Só que aí, o que acontece? Você faz uma ICSI. Você fez uma ICSI. Não necessariamente, se você não tiver um porquê de fazer aquela análise genética, eles vão te oferecer a análise genética. Eles vão ou congelar ou transferir a fresco, ou esperar ir para blastocisto para já fazer a transferência para a mulher, ou esperar ir para blastocisto, que é o embriãozinho mais evoluído, 5 diazinhos. Chega blastocisto, congela, porque tem mais taxa de sucesso, e transfere depois. Não necessariamente a clínica vai te indicar assim, olha, Aline, você precisa fazer o teste genético. Se você não tem nada na família, não tem problema nenhum, sabe, se ela está saudável, do seu companheiro também, não necessariamente você tem um porquê de fazer, né? Muita gente não faz o teste genético. Agora, muita gente faz, tá? Eu, por exemplo, eu não fiz o teste genético antes de implantar. Eu fiz depois. Eu fiz o NIPT, que é um outro exame. Mas são 2 testes genéticos que é feito na FIV?
Não, só se você quiser, entendeu? Então, por exemplo, eu, Juliana, no meu caso, eu fiz a transferência de 2 embriões, vingou um. A minha filha Hannah. Ah, você fez de 2. Eu coloquei 2 embriões. E no Brasil é permitido até quantos? Olha, eu não sei. Porque eu acho que pela medicina são só 2 de uma vez só. Depende da sua idade. Depende da sua idade. Por exemplo, se você for fazer com 30 anos, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, é até 2, de 30, 37, 38, é que mudou recentemente a legislação. Acima de 40, por exemplo, acho que você pode transferir até 3 embriões. Porque, como a gente falou aqui, conforme a sua idade vai passando, mais difícil fica para você engravidar. Então, eu transferi 2 embriões porque eu estava já com 38 anos e era o que permitia na legislação. Ah, entendi. Só que eu não fiz teste genético nos meus embriões, entende? Eu fiz um NIPT, que é um outro teste genético depois que implanta. Não fiz antes, eu fiz depois. Que também não é barato, tá? Mas eu quis fazer porque eu fiquei pensando várias coisas e eu queria fazer. E aí, lá nesse exame genético, NIPT, é possível você avaliar várias síndromes. Tem síndrome de Down, se tem a síndrome do cromossomo 18... várias deleções, deleções é assim, são espaços no DNA que você perde. E aí tem algumas doenças que são relacionadas a deleções no DNA, entendeu? Então eu fiz isso pro DNA da Hannah. Só que aí você só consegue fazer a partir da 10ª semana de gestação. Você faz o exame de sangue normal, tranquilo, e lá no seu organismo já vai estar o DNA circulante do bebê e você faz aquela análise do bebê. Já analisa. É. Curioso, né? Muito. Eu não sabia que dava pra fazer. Mas tem, gente. Pra fazer depois. Olha como o Virtuosas Podcast é informativo, gente. Muito, né? Tá vendo? E existe alguma idade mínima para fazer a FIV? Acho que a gente Não. Ó, inclusive, por exemplo, a transferência, fazer uma FIV. Não é só a gente tá falando aqui só da mulher, né? Mas vamos falar aqui, porque pode ser a causa masculina também. Então, vamos dizer, por exemplo, às vezes aquele parceiro, ele não tem a motilidade que a gente chama, uma avaliação seminal, é a motilidade do espermatozoide. Ele não está com motilidade legal, não está conseguindo engravidar, tem alguma doença já pré-existente no espermatozoide, né, no esperma, e aí precisa de uma indicação da FIV. Ou, por exemplo, paciente oncológico, vai se propor a um tratamento oncológico, né, vai fazer a químio. Não engravidou, mas quer engravidar. Antes de se submeter a químio, faz o congelamento do espermatozoide ou de óvulo para, no futuro, fazer uma FIV. Então, existem vários motivos, Vários motivos. Pelo qual seria indicado fazer uma FIV. Exatamente. Não só pela questão da baixa produção da mulher. Sim. Né? Menopausa precoce. Tem mulheres que estão na menopausa com 35 anos, que não deveria. Com 32 anos, que não deveria, entendeu? E mudando um pouquinho da água pro vinho? Da água pro vinho, indo pro lado da estética. Sim. Que é o que você também ama fazer e trabalha atualmente. Amo. Qual o melhor tratamento que você costuma indicar lá na clínica? Pra quê? Pra qual queixa? Porque tudo depende, né? Do que o paciente tudo que o paciente quer, né? Melhorar o quê? Mas, por exemplo, geralmente a maioria das queixas é assim: ai, Ju, meu rosto tá caído, tá derretido. A maioria dos pacientes chegam na clínica pra gente falando disso. A gente sempre indica bioestimulador de colágeno, porque a partir dos seus 30, 35 anos, a gente perde a produção de colágeno, infelizmente. Aí o rosto já começa a cair. Isso, exatamente. Você não tem colágeno, você não produz, e aí, além da perda de colágeno, a gente tem perda de densidade óssea e muscular. Então, o nosso rosto ele vai diminuindo, vai vincando, e você precisa repor esse colágeno. Então, o bioestimulador de colágeno é uma ótima opção, assim, para quem já tá com mais de 35. Todo mundo que tá com mais de 35, porque é o processo natural mesmo de envelhecimento, entendeu? Os preenchedores também? Preenchedores também. Tem a mesma função de dar essa vitalidade pro rosto? Não essa vitalidade, ele dá uma estrutura facial. Então, a gente colocando aqui no malar, na mandíbula, na olheira, ele vai dar uma estrutura para aquela região que a gente perde por conta do processo de envelhecimento. Mas ele não trata a pele, entende? Por isso que a gente indica muito o bioestimulador de colágeno, Ultraformer, que é um equipamento que a gente consegue também bioestímulo de colágeno e reestruturação muscular também, além de
atingir a camada de gordura. Então, a gente consegue fazer uma reestruturação, um rejuvenescimento muito bom, associando bioestimulador com Ultraform e ancoragem do rosto com preenchedor. E o Botox? Você o Botox, indica com a certeza. partir de quantos anos? Botox, ele, a partir, assim, de 22, 23 anos, eu já indicaria. Ele é preventivo. É dose dependente. Você faz desde antes, você vai ter menos rugas lá na frente. Se você só faz a partir dos 40, vai ficar mais difícil, porque você já tá com as rugas fixas. E aí o Botox, ele atua nas rugas móveis. Aí, então, quanto antes, gente, faça seu Botox. O Botox é vida. E o Já fez Botox, Celine? Já. Tô E aí, precisando fazer gostou? de novo, Eu faço em porque você. Eu faço em você. Ai, eu quero. Tô precisando muito. Você gosta? Muito. Mas, na verdade, eu só fiz umas 2, 3 vezes. Eu tô com 35 anos. Tô precisando até fazer de novo. Aí, tá vendo, gente? Já vai fazer um Botox aqui. Eu já sou a maníaca do peeling. Porque eu tenho melasma, tenho muitas manchinhas e tenho bruxismo. Então, Caramba. quando eu durmo... Mas você sabe que o Botox você pode fazer... É bom pro bruxismo. Só que eu ainda não fiz. Eu ia te perguntar isso. O Botox, ele também serve para tratar outras coisas além só da estética, né? Sim, a gente pode tratar sorriso gengival, que é quando o paciente sorri, aparece muita gengiva, isso incomoda muito na autoestima do paciente. A gente pode tratar o bruxismo, como é o seu caso. A gente pode tratar sudorese na axila, nos pés, na palma da mão. Enxaqueca, muito, né? Enxaqueca também. Enxaqueca, a gente faz pontos assim atrás na nuca, aqui no trapézio, que ajuda muito para paciente com enxaqueca, porque enxaqueca é horrível, né? Já tive. É para tratamento de enxaqueca, o Botox não é aqui na testa? A gente coloca também na testa, mas também tem no trapézio, pontos específicos, pontos específicos em músculos que vão atuar para a queixa de enxaqueca. Eu já tive enxaqueca, gente, é horrível. Então, são várias aplicações que o Botox tem, não só a parte da testa, pé de galinha, né? Como a gente costuma falar, são várias outras aplicações. Ai, legal. Tem muita coisa boa, né? Que a estética pode A estética tem avançado muito, né? E eu costumo falar, assim, que a estética... A gente vê futilidade. Não é. A gente vê em um consultório, paciente chegando com uma queixa, assim... Não é só da face que tá ali, né, com aquele pé de galinha. Não é só isso. É a autoestima lá embaixo, sabe? Às vezes a pessoa não tá fazendo uma produção ali de trabalho, sabe? Ou abrindo um projeto que ela queria, ou assim, se colocando em novos desafios, porque olha pro espelho e não gosta de si, sabe? Não tá satisfeita. Então, a gente fala que o paciente lá com a gente, ele tá também numa sessão de terapia, sabe? Porque a gente vê que realmente melhora muito a autoestima do paciente, muito mesmo. É uma questão de saúde, né? E principalmente depois, né, da maternidade, eu acho que a mulher, quando se olha no espelho, ela precisa buscar ajuda nesse sentido, né? De tentar fazer coisas para se cuidar e melhorar a sua autoestima. Eu senti muito isso. Você sentiu isso? Eu senti. E eu senti também que a flacidez, ela vem bem forte com a gestação, porque com pós-gestação. Né? Você engorda muito. Aí, em pouco tempo, eu engordei 15 quilos. Em 3 meses e meio, eu já perdi 12. Faltam 3. Então, tu imagina. Perdeu muito rápido. Sim. Porque a sua neném não tá nem com 4 meses. Você já perdeu 12 quilos muito rápido. Ganhou os 15... Em 8, 9 meses de gestação, né? Foi ganhando aos pouquinhos. E aí, depois que teve a neném, já perdeu 12. E você não perdeu 12 em um ano. Que foi aos pouquinhos. Do mesmo jeito que você ganhou. Então, o corpo fica naquilo e você já... Percebe. Já tá quase nos 40. Então, tudo, né? Tudo muda. Exatamente. É cruel, gente. Quem é mulher, quem é mãe que tá ouvindo vai entender o que a gente tá falando aqui. É cruel. Eu falo assim, o que a gestação dá, após a gestação ela tira, com rasteira. Vem, eu falo assim, tu olha pro abdômen, ai meu Deus, tá flácido. Mas é isso, né? A transformação da gestação. Então, ainda bem que tem a estética para auxiliar a gente nesse quesito. É verdade. Então, você acaba gostando mais ainda do que você faz, porque você ajuda outras mulheres, você cuida da autoestima, devolve sorriso. Sim. Isso é muito bom. Isso não tem preço. Você
recebi a mensagem assim depois no WhatsApp. Ai, doutora, muito obrigada, tô me sentindo muito melhor. Aí manda uma selfie, sabe? Coisa que às vezes o paciente tá meses sem fazer. É muito legal, eu gosto muito. Não é futilidade, Não né? é saúde. É investimento, é saúde. Investimento e saúde, com certeza. Saúde mental, inclusive, eu acho. E o seu psicológico, como é que ficou? Assim, eu tive um problema depois da gestação. Então, assim, eu tive uma intercorrência muito braba, que eu não vou entrar aqui no quesito, porque foi grande, vai ficar muito grande. Mas eu consegui, eu acho que depois disso, manter, assim, meu psicológico quando eu olhava pra Hannah, sabe? Porque tudo que eu queria mesmo era voltar pra casa do hospital e estar com a minha filha. Então, eu sei que tem gente com depressão pós-parto, né? Tem puerpério, um momento muito difícil. Mas, assim, quando batia alguma coisa, eu falei, não, eu tô em casa com a minha filha. Graças a Deus, eu só agradecia. Você não conseguiu pensar em outras coisas, né? Além disso, você não, só nem me queria permiti, nem quis. Não quis, esse falei, não pensamento. quero. Pensamentos negativos aqui não tem morada. É porque você queria muito ser mãe, né? E aí, quando você vê a sua filha super saudável. Graças a Deus. E vindo de um sonho, de um objetivo, seu e do seu marido, você não tem como eu pensar em outra coisa. Exatamente. E ficar triste e deixar aquele tipo de pensamento me dominar, né? Sim. Eu costumo dizer assim, que a mãe que quer ter um filho e ainda quer por filho, porque ela quer muito, né? Ela quer muito, é muito sofrido, É muito né? sofrido. Ter um filho por FIV. É assim, eu sei que várias mamães tentantes, eu queria até dar uma mensagem para as mamães tentantes, posso? Claro, fica à vontade. Produção, posso, produção? Cara, não desiste. Não desiste. Eu já fui, né? Então eu sei que eu tenho esse lugar de fala. Não desiste. Faz o que você pode fazer de melhor. O seu momento vai chegar. Quando você coloca ali hashtag tentante no Google, você vê a luta de quantas mulheres? 2, 3, 4 tentativas. Existe até, assim, no mercado negro, grupos, assim, no Facebook, falando várias coisas que a mãe tem que fazer. Olha, é cada coisa que você descobre, né? De tomar coisas, chás e... Nossa, você vê cada situação, assim, bem... que não se deve fazer. Então, assim, não desiste. Procura lugares que dê para você fazer, se você não tiver condições de fazer. Como a Aline falou, de ovo doação, né? Do custo partilhado. O próprio SUS. Quando a pessoa realmente quer ser mãe, eu acho que ela não tem que desistir. Ela tem que correr atrás. E nós, mulheres, a gente tem essa característica, que é de não desistir. Determinada e não Determinada até conseguir. É verdade. Os homens não são muito assim, não. Mas as mulheres são mais. Isso é mesmo, é da gente, né? Do nosso instinto. Sim. E vamos falar um pouquinho da sua empresa, da Infinity Produções? Vamos! O meu chameguinho! Há quanto tempo existe essa empresa? Como que surgiu a ideia? Sim. Então, olha, estamos aí encaminhando para 15 anos. A Infinity, ela surgiu de 2 pessoas, eu e Elisângela Rani, minha sócia. Trabalhamos com dança a vida toda, fizemos vários programas de TV, show, dancei fora, dancei na África, na Angola, vários lugares, Coreia, China. E a gente sempre trabalhou juntas, né? Vários programas de TV, várias novelas, sempre naquela coisa do camarim, show. E aí, com isso, a gente já teve uma ideia de criar essa empresa e a gente criou juntas, assim. Já tem 15 anos, mas a gente conseguiu focar, eu acho que tem mais ou menos 7 anos, assim, 8 anos focando bastante. Trabalhamos no ramo de casamentos e 15 anos, fazemos coreografias inéditas e exclusivas para as nossas debutantes lindas e para os noivinhos. É a coisa mais fofa, Aline. É lindo mesmo. Eu vi lá no Instagram. Você viu? Qual é mesmo o Instagram da Infinity? Infinity Produções Artísticas. Eu costumo falar que a gente trabalha com sonhos. Então, assim, por exemplo, a minha filha tem 3 meses. Eu falo assim, quando ela tiver, será que ela vai querer a festa de 15 anos, né? O pai vai dançar a valsa de 15 anos com ela. Então, assim, a gente trabalha com famílias que sonham aquilo desde quando a debutante é pequena. Então, fazer realmente a festa de 15 anos é você trabalhar com o sonho de uma família inteira. A gente vê casos da família toda mobilizada para fazer aquela festa, sabe? Então, a gente dá muito valor a isso, quando a gente está ali criando realmente a coreografia, né? A valsa com o avô, com o pai. A gente já viveu ali várias situações, às vezes, na semana o avô veio a falecer, sabe? Então, a gente só tem os vídeos do ensaio.
Então a gente vê a energia da família, né? Tá todo mundo muito triste. Sim. E vocês fazem, como vocês colocam o coração no que fazem, Sim. vocês vão com uma energia alegre. Sim. E tenta até, né, ajudar aquela família de uma outra forma. Sim, a gente costuma dizer que a dança, ela é transformadora, né? Em todos os aspectos, em todas as áreas da dança, independente da modalidade de dança. Ela é transformadora, transformou a minha vida, né? Transformou quem eu sou. E você conseguir colocar dentro da dança, da festa de 15 anos, uma valsa com a mãe. A gente sempre fala, dança, faz a dança mãe. Porque antigamente não tinha, era só valsa com o pai. Era só com o pai. Aí hoje já tem o príncipe, né? Que geralmente as debutantes escolhem lá um amigo, ou às vezes um namorado. E a gente fala, vai mãe, dança, porque senão a mãe não entra na dança. Então as mães hoje já estão com... participam. Umas escolhem dançar com a valsa, com a debutante, ou às vezes entrarem na abertura de pista. A debutante escolhe amigas para dançar na abertura de pista, é muito legal. Bom. Mas olha só, a gente não trabalha só com coreografias, não. Não? Tem animação de pista, welcome drink, túnel de LED, são várias atrações artísticas. Então, tudo que eu precisar para minha festa de 15 anos ou casamento... Quase tudo que você precisar, a Infinity tem. De animação, ela tem. Tem baleira, tem tudo, né? Baleira, anjo, a parte toda de recepção. Tem o Welcome Drink, que é uma atração muito interessante, que ela serve champanhes. Então, imagina, você chegar numa festa já sendo recepcionada por uma taça, por um modelo bonito, uma taça de champanhe. Você já chega na festa de outra maneira. Fala, nossa, que festa, né? Então, assim, e vocês participam até da parte final dos eventos? Sim, nós vamos. A gente tem a assessoria do evento, que a gente acha muito importante, a assessoria da festa. Porque tu imagina, né? São adolescentes. Então, as amigas estão dançando lá. Só a debutante com 4, 8 amigas. Então, tá ali no momento da festa, a gente fala, olha, vamos lá, é hora de trocar de roupa. Troca de roupa, aí sobe todo mundo. Vocês ajudam a organizar. No evento. Tem a gente quer uma estrutura, né? Que tudo dê certinho. Exatamente. Junto com o cerimonial, junto com a casa de festa, a gente quer que aquilo tudo dê certo, sabe? Que a debutante realmente, junto com a mãe, com o pai, aproveite a festa. Não fique, ai meu Deus, cadê a menina fulana que não subiu pro camarim, sabe? Aquela coisa. É muito legal. Ai, legal. E você quer deixar um recadinho para quem está nos assistindo? Em relação ao quê? A tudo ou em relação à Infinity? Em relação a tudo. Que é tanta coisa, né? É tanta coisa, gente. Biomedicina, estética. Eu vou falar uma coisa aqui que vai fugir um pouco, eu acho. Mas, assim, muitas vezes eu fiquei me perguntando assim, ai, meu Deus, quantas áreas? Será que eu sou doida? Será que, sei lá, né? Por que eu atuo em tantas áreas, né? E aí eu descobri uma coisa, que existe pessoas que são multipotenciais. E aí quando eu descobri isso, eu relaxei mais, assim. Eu falei assim, cara, eu vou pelo que o meu coração tá seguindo. Então talvez você que tá assistindo esse podcast seja essa pessoa multipotencial e às vezes não é bem entendida. Então, eu queria que hoje a sociedade entendesse que a gente não é só uma coisa. Você não é só a Aline que tá fazendo o host do Virtuosos Podcast. Você não é. Você não tem só a sua profissão, né? Eu não sou só a biomédica, eu não sou só a mãe da Hannah. Eu sou eu e várias outras funções. Cuido da minha casa, dos meus cachorros, tenho 2 cachorros, né? Cuido de mim. Então, às vezes você também tem várias profissões, mas a gente não é só uma profissão. Então, eu acho que a sociedade ela ainda não vê dessa forma. Então, você pode sim ser mais de uma coisa, ter mais de uma profissão. E mesmo assim, você ainda pode ser isso tudo e mais na frente mudar tudo, não ser mais nada disso e ser outra coisa. É verdade. Ainda mais a mulher, né? Que tem essa coisa da metamorfose, de mudar de área, de ambiente, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Sim. E também vai muito da personalidade da pessoa, né? Você tem uma personalidade muito forte. Você, pela sua trajetória de vida, parece ser uma pessoa muito determinada. Não descansa enquanto não conseguir fazer o que você tá ali determinada a fazer. Sim. E isso é muito bom. Então você, hoje, com quase 40 anos de idade, já fez milhares de coisas, mas você concluiu tudo que você se determinou a fazer, fez com muito sucesso, tá começando a colher agora
o resultado Sim. da sua determinação com a sua profissão, Sim. com a sua família agora ampliada. Sim. E é isso. É isso, exatamente. Deu Então, tudo certo e tem muita coisa ainda muita pra rolar, coisa. né? o nosso programa tá chegando no fim. Ai, que pena! Eu espero que pena. vocês tenham gostado desse Ai, foi bate-papo. muito bom, eu adorei, Ju. Ai, que bom! Essa experiência incrível. Que bom! Aprendi muito com você. Que bom! E você é referência para muitas mulheres, Amém, muito obrigada. para muitas mamães. Obrigada. Tem encarado a sua vida com milhares de desafios. Sim, Já fez milhares de coisas, mas sempre Sim. com um sorriso no rosto. sim. E afastando aquele pensamento negativo de que não vai dar certo. É. Você sempre pensa ali, vai dar certo. Tem que dar, tem eu que vou dar. correr atrás. É. E isso aí. É isso, gente. Eu acho que a gente não tem que deixar as coisas limitarem a gente. A gente tem um potencial. Todo mundo pode chegar onde ela quer chegar. Todo mundo pode. É só focar, correr Só focar. É atrás. difícil focar, mas é só focar. Então é isso. Gente, estamos terminando o Virtuosas Podcast, mas na próxima semana teremos mais um outro convidado com assunto novo. Já siga a gente nas redes sociais, clique, compartilhe, se inscreva no canal no YouTube. E é isso, fique com a gente. Beijo! Um beijo, gente!